Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, o Paulo Barreto, teve muitos nomes. Isso mesmo, ele ensinava seus trabalhos de várias formas diferentes. Godofredo de Alencar, Claude, Caron d'Aché, João, José, Antônio José. Bom, chegou a usar mais de 11 nomes, mas seu pseudônimo mais famoso, sem dúvida, foi João do Rio. Jornalista, cronista, contista, crítico, dramaturgo e militante de causas políticas e sociais, nasceu no Rio de Janeiro em 1881, na Rua do Hospício 284, atual Rua Buenos Aires, no centro do Rio de Janeiro. Ele é filho de um professor de matemática e de uma dona de casa. Começou a escrever aos 15 anos e ainda na escola, e aos 16 teve seu primeiro texto publicado no jornal, uma crítica da peça A Casa de Bonecas, de Ibsen, que estava em cartaz no Teatro Carlos Gomes, que na época se chamava Teatro Santana. Aliás, vale dizer que quando se profissionalizou jornalista, João do Rio fez surgir uma nova qualidade de repórter da imprensa brasileira do início do século XX. Ele foi considerado o primeiro jornalista brasileiro a ter o senso da reportagem moderna, se concentrando basicamente na informação ao invés de escrever peças literárias. E nos diversos jornais em que ele trabalhou, ganhou enorme popularidade, tornando-se o maior jornalista do seu tempo, usando seus diversos nomes e atraindo os mais variados públicos e leitores. Usando seus pseudônimos, ele podia mostrar sem medo ideias incendiárias e escandalosas. E assim surge o dandy Paulo Barreto, que mesmo sem pertencer à nobreza, passa a frequentar com amigos intelectuais, cultos, elegantes e boêmios, os badalados e charmosos cafés do centro do Rio. E ao mesmo tempo, surge o Flamer, que caminha e observa as ruas, morros e guetos do Rio, dando motivo a muita controvérsia, boato e preconceito. Na área do jornalismo investigativo, sua série sobre religiões, embora polêmica e controvérsia, ganhou destaques, pois, além do incrível pioneirismo, é um importante registro, em especial, dos cultos africanos na região conhecida como Pequena África, no Rio de Janeiro, registrando pela primeira vez termos e conceitos que até então eram exclusivamente da tradição oral e próprios da tradição afro-brasileira. Essa série despertou tanta curiosidade que foi publicada com o nome de As Religiões no Rio e vendeu cerca de 8.000 exemplares em 6 anos, o que em 1904 foi uma proeza, pois a taxa de analfabetismo era enorme. Criador da crônica social moderna, ele investigava presidiários, trabalhadores braçais, prostitutas, barões, dandes, cocotes e lançava o seu olhar sobre terreiros de umbanda e candomblé, igrejas, cortiços, favelas, ruas, bares, cabarés e palácios. Assim, muito embora de seus contos e crônicas mostrem festas elegantes, jogatinas e orgias com prostitutas de luxo, outros conduzem o leitor por um passeio surpreendente pelas ruas da capital. João do Rio colocou a cidade moderna em foco, usando uma linguagem recheada de preciosismo e inovação, incorporando os estrangeirismos da moda sem descartar qualquer aspecto da vida carioca. Mas nem tudo são flores em seu caminho. Sua orientação sexual desde cedo tornou-se motivo de suspeita, e depois do que chamavam troça, termo que hoje chamamos de bullying entre seus colegas. A sexualidade era um assunto polêmico e não foi nada fácil. Solteiro, sem namorada ou amante conhecidas, muitos de seus textos deixam transparecer uma inclinação homoerótica bastante explícita. As suspeitas praticamente se confirmaram quando ele se arvorou em traduzir e divulgar no Brasil a obra do escritor maldito Oscar Wilde. E ao defender ideias consideradas bastante arrojadas para a época, como, por exemplo, o direito ao voto feminino, a eleição de mulheres para cargos públicos e o divórcio, sua figura descrita como volumosa, beiçuda, muito moreno, lisa de pelo, tornou-se um alvo perfeito para todo tipo de ataques, principalmente ataques feitos pelo poeta Humberto de Campos. Foi nesse período também que João se tornou íntimo da bailarina Isadora Duncan. Na ocasião, muito se questionou sobre essa relação,
mas o grau da intimidade entre eles permanece um mistério. João do Rio foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1910. Ano depois, quando Humberto de Campos foi eleito, ele se afastou da instituição. Morreu vítima de um infarte e conta-se que quando sua mãe recebeu notícia de sua morte, ela avisou expressamente que o velório não poderia ser feito na Academia Brasileira de Letras, pois o filho não aprovaria a ideia. Agora eu vou falar um trechinho para vocês de um conto muito importante chamado O Homem da Cabeça de Papelão. No país que chamavam de Sol, apesar de chover às vezes semanas inteiras, vivia um homem de nome Antenor. Não era príncipe, nem deputado, nem rico, nem jornalista, absolutamente sem importância social. O país do Sol, como em geral todos os países lendários, era o mais comum, o menos surpreendente em ideias e práticas. Os habitantes afluíam todos para a capital, composta de praças, ruas, jardins e avenidas, e tomavam todos os lugares e todas as possibilidades da vida dos que, porventura, eram da capital. De modo que estes eram mendigos e parasitas, únicos meios de vida sem concorrência. Isso mesmo, com muitas restrições quanto ao parasitismo. Os prédios da capital, no centro, elevavam aos ares alguns andares, e a fortuna dos proprietários. Nos subúrbios, não passavam de um andar, sem que por isso não enriquecessem os proprietários também. Havia milhares de automóveis a disparada pelas artérias, matando gente para matar o tempo. Cabarés fatigados, jornais trânues, partidos nacionalistas, ausência de conservadores, a bolsa, o governo, a moda e um aborrecimento integral. Enfim, tudo quanto a cidade de fantasia pode almejar para ser igual a uma grande cidade com pretensões da América. E o povo que a habitava julgava-se, além de inteligente, possuidor de um imenso bom senso. Bom senso. Se não fosse a capital do País do Sol, a cidade seria a capital do bom senso. Precisamente por isso, Antenor, apesar de não ter importância alguma, era exceção mal vista. Esse rapaz, filho de boa família, tão boa que até tinha sentimentos, agira sempre com desacordo com a norma de seus concidadãos. Desde menino, a sua respeitável progenitora descobriu-lhe um defeito horrível. Antenor só dizia a verdade. Não a sua verdade, a verdade útil, mas a verdade verdadeira. Alarmada, a digna senhora pensou em tomar várias providências. Foi-lhe impossível. Antenor era diverso no modo de comer, na maneira de vestir, no jeito de andar, na expressão com que todos se dirigiam aos outros. Enquanto usara calções, os amigos da família consideravam-no um enfant terrible, porque no País do Sol todos falavam francês com convicção, mesmo falando mal. Rapaz, entretanto, Antenor tornou-se alarmante. Entre outras coisas, Antenor pensava livremente por conta própria. Assim, a família via chegar Antenor como a própria revolução. Os mestres indignavam-se porque ele aprendia ao contrário do que ensinavam. Os amigos odiavam-no. Os transeuntes, vendo-o passar, sorriam. Uma só coisa descobriu a mãe de Antenor para não ser forçada a mandá-lo embora. Antenor, nada do que fazia por mal. Ao contrário, era escandalosamente, incompreensivelmente bom. Aliás, só para ela, para os olhos maternos. Porque quando Antenor resolveu arranjar trabalho para os mendigos e corria a bengala os parasitas na rua, ficou provado que Antenor era apenas um doido furioso. Não só para as vítimas de sua bondade, como para a esclarecida inteligência dos delegados de polícia a quem teve de explicar a sua caridade. Quer saber o que acontece com Antenor? Como e por que ele acaba trocando a sua cabeça por uma cabeça de papelão? Quer descobrir o terrível final dessa história? Pegue o livro e divirta-se.